Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para a gente falar hoje sobre metodologia da iniciação. Antes de eu colocar e apresentar, eu trouxe aqui a sinopse que eu postei na mala direta, que você já recebeu, né? E eu vou passar para vocês em cima do que nós vamos trabalhar. Por que veio esse nome, metodologia da iniciação? Aí o Jorge cumprimenta vocês e a gente dá sequência ao nosso programa. São 3 os caminhos da iniciação: pela emoção, pela vontade e pela inteligência, pelo enxofre, pelo sal e pelo mercúrio. Interessante, né? A iniciação pela emoção adquire-se pela imersão em qualquer religião e no misticismo que haja nela, e pela ascensão individual através do contato com essa religião e com esse misticismo. A iniciação individual através... Não, eu li errado. A iniciação pela vontade adquire-se pertencendo a uma ordem iniciática. Essa é a iniciação da vontade. Ou em subordinação pela vontade e aprendizagem de um mestre externo. Eu estou lendo sem óculos, é por isso que eu estou errando. Então eu vou repetir. A iniciação pela vontade adquire-se pertencendo a uma ordem iniciática ou em subordinação e aprendizagem a um mestre externo, como a vontade se manifesta na ação. Esta iniciação tem que acontecer no campo da ação, que é a vida e a relação que há nele. E daí a fazer-se essa iniciação através de contatos vitais definidos e não simplesmente fluidos como pela emoção. Interessante isso, né? Vamos desenvolver legal. A iniciação pela inteligência faz-se simplesmente solitariamente, nossa, estou mal de leitura hoje, né? Solitariamente, sem contato fluídico ou sólido com qualquer religião ou ordem. O único contato é aquele angélico com os superiores incógnitos. Olha que nome interessante. O iniciado pela emoção é candidato a místico, e pela vontade é candidato a mago, e pela inteligência é candidato ao químico. O processo emotivo é, até certo ponto, solitário, pois a emoção está mais perto da inteligência do que a vontade. Aliás, toda a iniciação é solitária, e aqui a distinção não é entre os resultados, mas sim entre os processos. Aparentemente é complicado, mas acho que ficou complicado por causa da minha leitura ruim, né? Não, é que o texto ele tem muita informação, né? Também. Ele desenvolve três vergonhas, né? 3 caminhos. Isso. E aí dá vários caminhos dentro daqueles 3 caminhos, aí por isso fica aí fica meio, parece um pouquinho mais complexo, parece, né? Mas é tranquilo. Então, e aí, tudo bem? Tudo 100%. Ótimo, assim que eu gosto de ver. Maravilhoso. Tem algum recado especial pra gente mandar? Todo mundo, as pessoas me pedem aí, me perdoem aqui, né? Porque a falha é minha, realmente é minha. Fala, diz isso aqui pro Jorge, pergunta isso aqui pro Jorge, manda um abraço pra mim, pra tal. Mas, puxa, gente, olha, é tamanha correria, a gente faz tanta coisa junto que a gente omite por quê? Não por esquecimento ou por desconsideração. É por realmente não tem condição. Eu podia anotar em papel, mas também vai enche a mesa de papel. Então recebam todos de mim e do Jorge aqui aquele fraterno abraço, sintam-se abraçados individualmente, assim, e que a gente possa passar tudo para vocês, aquilo que vocês esperam da gente, aquele abraço fraterno, aquela consideração que às vezes a gente falha, infelizmente. Um abraço fraterno e um muito obrigado, né? Porque quem torna útil o que a gente conversa é quem nos assiste. Sem né? dúvida, então, sem dúvida. Ali em vocês é que está o solo onde essa semente vai germinar, vai dar fruto, vai dar mais semente, vai se propagar. É assim que a lei se propaga, né? Alguém tem que servir de arca, alguém tem que guardar e no momento certo se abrir e repartir. Aí se alguém guarda, no momento certo abre e reparte, e assim vai andando. Isso é bacana. E eu quero agradecer aqui em público, né? Estou agradecendo em público o ânimo que vocês me passam aqui, porque os e-mails que eu recebo, alguns eu compartilho com o Jorge, né? Quando o nome dele é citado, todos tá em nome tudo, mas está citado, mas eu poupo ele de muita coisa. E ele também, como eu, não somos muito, como é que se diz? Adeptos a elogios, a rasgação de seda, não. A gente faz uma coisa que a gente gosta, né? É prazeroso a gente ver
que o gostoso desses elogios é quando a gente percebe que esses elogios verdadeiramente ajudaram quem está escrevendo para nós. Então são pessoas que eu já disse isso em outros programas aqui, são pessoas que saíram de processos difíceis, de processos realmente tiveram coragem de compartilhar com a gente. Então isso é gratificante. Isso é gratificante, é esse que é o combustível que me motiva a dar continuidade a isso, apesar de todas as dificuldades. Então isso é muito bacana e eu quero agradecer a vocês por proporcionarem esse retorno, esse combustível para mim, que eu preciso sim. Eu preciso sim para sentir que o trabalho não é em vão, sabe? Não é em vão, porque a dificuldade é muito grande. Não estou aqui para chorar para ninguém não, mas a dificuldade é muito grande. Vocês devem saber, não só aqui, como em todos os campos aí, nós estamos vivendo uma época de transformações e parece que tudo está aflorando e você tem que trabalhar com tudo e cada um trabalha da sua forma, cada um trabalha dentro da sua necessidade, o que precisa, da sua prioridade. Então isso, mas o aprendizado, a iniciação, eu acho que está nesse processo todo, né? Isso é iniciação. Se não tivesse nada disso, não teria sentido nenhum. É que sim, então cada um de nós tenta ser uma pequena chama, né? Uma pequena vela, primeiro para iluminar seu próprio caminho, né? Depois, se possível, contribuir com os demais, né? E quanto maior a ventania, mais difícil é a chama se manter acesa, né? Sem dúvida. Mas também é o vento que renova o oxigênio, que faz a chama ficar mais forte. Se não tivesse, aí não apagava, né? Então é sempre aquele ponto de equilíbrio, né, entre ficar forte e apagar, né? Assim que é a vida, né? Bacana. Né? Então no começo aqui, Jorge, nesse texto que eu fiz a chamada do programa, fala de 3 elementos químicos, né? Como é que é? Enxofre? Sal, enxofre e mercúrio. O que são isso aí? Tem alguma coisa a ver realmente? Sim, é o corpo físico, a alma e o espírito. São representados por esses 3 elementos? O sal, enxofre e mercúrio são os princípios básicos a serem transformados no processo alquímico, né? Sim. E uma vez compreendidos e bem utilizados, eles que permitem transformar chumbo em ouro, né? Ah, é? Sim. E olha que interessante, você está falando, o enxofre geralmente é associado a coisa ruim, né? Mas não, né? É porque a questão da coisa ruim ou do coisa ruim foi uma invenção das religiões, né? Não existe, invenção religiosa, única e exclusivamente. O nome é Lúcifer, né? É o portador da luz, é o Fiat Lux, né? Então tem... É uma estrela. E é interessante, né, que os vulcões, a maioria das erupções é de enxofre, né? Qual é a importância desse elemento? Não tem. É como o outro qualquer. O outro, né? qualquer, tá? Sim. Não tem relevância maior ou menor. Sim. Todo elemento ele é um ser ainda em evolução como qualquer um de nós. Sim. Todo átomo é um ser em evolução, né? E aí todo elemento tem em si o céu e o inferno, o bem e o mal. Tá. Dependendo do uso que você dá para ele vai te fazer bem ou mal. É como o veneno. O veneno ou ele te mata ou ele te cura. O veneno. Depende da dose, né? O veneno em pouca quantidade ele é um antídoto, né? Todas as substâncias são assim. E aí em você conseguindo equilíbrio entre o sal, o enxofre e o mercúrio, que esse é o processo básico da iniciação, né? Então você começa a transformar chumbo em ouro. Por que fala chumbo? Porque chumbo é o elemento ligado ao muladhara, ao básico, né? Sim. E onde estão as forças ditas infernais, né? As forças elementais mais difíceis de serem controladas, que são as ligadas à questão da sexualidade, né? Kundalini bruto, ainda estratificado. E o seu oposto aí é o Sahasrara, né? Que é o ouro, mas simbólico, né? É o ouro filosofal, que dá toda a compreensão, todo o conhecimento, é o Samadhi, esse tipo de processo assim. Então, isso dos elementos começarem a transformar cada metal, cada planeta, cada etapa, cada passo, cada templo em você, primeiro, segundo, terceiro, equilíbrio aqui, vem aqui e tal. Esse que é o processo alquímico, isso que busca a evolução, a iniciação, né? De permitir que o ser humano saia de um estado elemental, em termos de consciência, para um estado divinal em termos de consciência, basicamente é isso. E ali no texto
é colocado como a emoção, a vontade e a inteligência, mas na verdade está invertido. Invertido, tá? Porque a emoção, inteligência e vontade. A vontade é superior à emoção. Ali diz que a inteligência está ligada à emoção, perfeitamente, porque inteligência e emoção são conceitos de alma. Sobrepondo-se a isso está a vontade. Só que aí, dentro de cada dessas grandes batalhas que tem o ser humano para travar em si mesmo, né? Daí ainda há mais 3 subdivisões, que é, no caso da emoção, a emoção instintiva, a emoção racional e a supraemoção. Mas a gente já aborda em detalhes esses 9 falou caminhos. Há pouco, São 9 sessões, né? Você falou há pouco, eu quero dar uma parte aí para que você possa esclarecer uma questão. Você falou do chumbo, o chumbo está ligado ao básico, né? O básico e a sexualidade, certo? É porque no básico é onde reside as chamadas forças cósmicas infernais da criação. Sim. Que é o que se chama de Kundalini, né? Na cultura mística ocidental, há um erro em se associar Kundalini à questão da sexualidade unicamente, né? Sim. E aí tem algumas escolas que seguem nesse caminho, esse tipo de coisa assim. Mas não, Kundalini é uma das 7 forças primárias ou primordiais ou cósmicas, e quando está acontecendo o processo de geração humana, depois da fecundação, e a fecundação tem que acontecer na união de Forhat Kundalini, né? Luz e força. Então Kundalini é quem vai moldar o corpo, né? E então basicamente ele é uma força criadora e moldadora, né? A má interpretação ou o desconhecimento ou a avidya, a ignorância, né, sobre esse assunto é que daí faz com que tenha uma tônica de sexualidade somente, ou pior ainda, de erotização, né? Aí pega-se assim, o pior dos piores em todos os livros sobre sérios, né? Recomendam não seguir esse caminho, não siga, tome cuidado, estude, uma porção de coisas. E aí se vai para um caminho exatamente invertido. Ao invés de, então, a vontade de se assenhorar dos reinos elementais que existem em cada um, que assim, não é nem o primeiro passo, é você tirar as sandálias para entrar em terreno sagrado, né? Em solo sagrado, no solo do templo, né? Isso é a primeira coisa. Aí, ao invés de fazer isso, daí desperta inadequadamente essas forças, e ao invés de transformá-las e tratá-las como elas são, em conglomerados elementais que precisam de um senhor, de um mestre, que no caso é o próprio ser humano a elas se submete, subvertendo o próprio processo de iniciação e submetendo a vontade e a inteligência ao instinto. Aí a iniciação vai se processar nunca. Porque antes da gente vir para cá hoje, eu tenho percebendo, mas hoje por coincidência, sei lá, como os portais da internet estavam com uma série de notícias, digamos assim, de uma série de artistas, né, do meio artístico, em programas de YouTube, em programas assim, falando abertamente sobre sexo, sobre preferências sexuais, tipo coisas que se tratavam no privado no passado, Jorge. Então isso aqui está escancarado, vamos dizer hoje. Mas isso o horror, sei lá, horror não, eu sou conservador, me desculpem. Não, mas do ponto de vista evolucional, a palavra está correta. Então tá, e aí eu percebo assim, aí isso é normal, o tema é a iniciação. Eu ouvi outras pessoas, eu tenho ouvido de pessoas que não são do meio artístico, que, por exemplo, estão sentindo ou se contém. Você já falou sobre isso, porque a gente vem com nidanas, né? Nidanas são as tendências, não é isso? Negativas. A gente vem com umas tendências de fazer certas coisas que a gente deve ter feito, sei lá o quê, mas a gente se contém porque sabe moralmente, sei lá por que motivo qualquer, que a gente não deve fazer aquilo. E eu tenho ouvido pessoas falarem
Puxa, eu me sentiria muito mais feliz se eu soltasse esse meu lado, digamos assim, de luxúria, disso e daquilo. Ela só tem que rever o conceito de felicidade. Perfeitamente, aí é que tá. Agora, por que eu falei isso aqui? Nesse caso, a felicidade dela está sendo só atender o instinto mais básico, primitivo. Eis a questão, mas isso prejudica a iniciação. Não é nem que prejudica isso aí. Como é que eu vou entrar numa escola de iniciação com essas tendências tão afloradas? Essas tendências, elas têm grande possibilidade de serem trabalhadas, entendidas, sublimadas? Como é que é isso? Deixa eu responder primeiro Vamos lá, por partes. Isso de daí tá na mídia, né? Incrível, incrível. É que assim... Eu fico horrorizado. Você imagina assim... Então, cada ser humano tem uma cordinha. Vamos fazer uma analogia. Tá. A vida é um grande teatro, né? E tem sempre aquele amanasa, ou aquele grupo de amanasa, aqueles sementes, aqueles imbecilizados que se apoderaram, né, do poder temporal e do poder financeiro, não só a nível do Brasil, mas no mundo inteiro, e que tem por necessidade básica dominar os outros, né? Só que o país ou o mundo, ele é um conjunto de unidades, né? Há um aglomerado por similaridade kármica, que são as nações, mas cada indivíduo é um ponto de existência completamente diferenciado, né? Então você imagina assim, tem um louco que é o senhor dos cordéis, que vai tentar manipular cada um de nós. As marionetes. As marionetes. Só que daí cada marionete tem de berço, né, de origem, um fiozinho de tamanho diferente, que permite ser manipulado ou não. Ou então, mais ou menos. O que me torna diferente de você, você de mim, eu de vocês, vocês de mim. Então, cada um tem um ponto de fraqueza, né, que permitiria ser manipulado ou não tem nenhum, dependendo do quanto cada um exerce a vontade, o que em si já é a iniciação. Sim. A grande iniciação é o exercício da vontade. Já vamos falar. Tá. Aí então, esses que controlam, e isso existe. Né? Isso é a realidade, gente, queira ou não, essa é a realidade, faz parte desse final de ciclo, essa manipulação grotesca da humanidade. Então, há que se criar um artifício para que cada um esteja acessível e possa se manipular muitos ao mesmo tempo, que é a chamada manipulação de massa. Sim. Daí, o que se faz? Se desenvolve em cada um, né? E agora no Brasil a tônica está assim, tá muito à mostra esse processo, se desenvolve em cada um aqueles instintos primitivos mais básicos, que daí iguala praticamente todo mundo, e aí então com uma mão eu pego todos os cordéis e eu levo para onde eu quero. Quais são os instintos primitivos mais básicos? O ódio e a sexualidade. Indubitavelmente. Aí então o que se faz? Você torce para o time A, eu para o time B, isso aí vai ser motivo de divulgação, de briga, de rixa. Você tem a pele clara, eu tenho a pele escura, qualquer coisa que aconteça, a tua opção sexual é A, a minha é B, a tua religião tudo é A, motivação a minha é B. Para soltar o ódio. Então, independente do que eu odeio. Se eu odeio, o fio que me permite ser manipulado está na mesma altura que o teu, que odeia também outras coisas. Sim. O ódio é o elemento que nos une, completamente imanipulável. Irmão caótico do ódio, né, é a questão da sexualidade ou da erotização, né? Aí o que se faz? A mídia em si, ela trabalha a erotização como ponto de fuga, como elemento de venda, como marketing, como estratégia, como elemento de desagregação cultural, como elemento de desconstrução de caráter, como tudo que é coisa. Mas isso era mais comedido antes, Jorge. Por que isso? Mas por isso que eu estou te falando, porque então a gente fala assim, os artistas, a mídia, os famosos ídolos de fumaça, criados e postos em vitrine para te induzir a consumir alguma coisa. A arte em si,
né? Ela sempre foi iniciação, a música em si sempre foi iniciação, mas hoje não, hoje é degradado. Hoje não, raramente você ouve música, você ouve barulhos desordenados, ou que em si são desconstrutores, prejudica inclusive a saúde. A arte hoje, o conceito de arte está completamente invertido ou subvertido, né? Não há um valor, né? Assim, que ânsia tem a humanidade de um novo Beethoven, um Mozart, um Wagner? Não, algumas pessoas têm. Mas a maioria desconhece até quem foram esses seres. Porque foi desconstruído, porque o gosto humano ele tem sido sistematicamente, diariamente brutalizado, né? Cristalizado, diminuído, não sei se existe a palavra, mas desrefinado, que assim. Então, aquele prazer que antes você teria ouvindo uma quinta sinfonia, uma nona sinfonia, né? Hoje ele é substituído por uma boa briga em arquibancada de futebol. Isso. Aquele prazer em contemplar uma obra de arte ou em ler um bom livro, ele é substituído, né, por um bom filme de pornografia, né? Ou uma novela qualquer onde o nível é parecido. Então, e não se trata de religiosidade, nem de falso excesso de moralismo, não. É de desconstrução das bases invisíveis que mantêm coesa uma sociedade. Por quê? Porque tudo é direcionado ou para a erotização, né, como hábito de vida e como indutor de consumo, né, ou então para o ódio. Chega um ponto em que a brutalidade, a brutalização, né, daquela sociedade, ela atinge um tal grau, a degradação de caráter, a degradação da alma, né, daquela nação é de tal grau que aí o que acontece? Os ódios se cristalizam, a impaciência se cristaliza, a morte é banalizada, o crime ele passa a tomar conta do processo social, os crimes não mais surpreendem, os crimes são repetidos, não se tem mais respeito por ninguém, as instituições ficam subvertidas, né? Os valores sociais passam a ser diferentes. Resultado, isso é caos. E caos de iniciação? Não seria... Isso é caos. Hoje não é mais difícil iniciar-se? Muito mais difícil? Por um aspecto, pelo fato de essas cristalizações, essas grosserias, essas faltas de educação, essa maneira grotesca de conduzir o dia a dia, né? Ela é muito atrativa, né? Porque o prazer está ao alcance de um controle remoto, né? Ou ao alcance de você ir e se embebedar, ou de você brigar, ou mais ainda, o prazer está ao alcance do teclado. Você vai, assim, antes eu não ia e te xingava assim, frente a frente, pô, você é isso, você é aquilo e tal. Agora, como você está a 1000 quilômetros, eu sou super corajoso e digo no teclado para você, olha, você é isso, você é aquilo e tal. Como? Então, se criou as mídias sociais têm um aspecto positivo, que ela permite uma integração muito grande, um aprendizado muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, ela permite exteriorizar o que de pior existe em cada um, não que foi colocado, existe em cada um, induzido pelo meio. Então, há uma subversão, e fazendo com que daí essa agressividade no contato com todos seja também uma forma de lazer. Então, a agressividade, a erotização, o embrutecimento, o não refinamento dos sentidos torna mais difícil a iniciação, porque a iniciação ela vai desenvolver em você o gosto pela leitura, o gosto pela verdade, vai ter que fazer com que você reensine a paciência ao teu organismo, vai ter que fazer com que você reeduque os teus instintos, vai ter que fazer com que você exerça a vontade sobre aqueles princípios mais básicos. Por isso é mais complicado, porque a oferta, né, de brutalidades hoje ela é muito grande, mas ao mesmo tempo, pelo
momento que a gente está vivendo, que é um final de ciclo, e pelo momento da presença do Avatar e de certas ordens redivivas, ressurgidas por conta de necessidade de lei, então se tem acesso hoje a conhecimento que jamais foi colocado à disposição. Quer ver, por exemplo? Tá, é aí que eu queria chegar. Você vai entrar exatamente onde eu quero. Existem diversas escolas de iniciação. Uhum. A iniciação é o tema do nosso programa, inclusive. Metodologia de iniciação. Todos os métodos, toda a metodologia de iniciação é correta? Qual é a metodologia de iniciação? O que é a iniciação? Já falamos sobre isso, mas não custa nada repetir. O que é a iniciação? Quais são os passos dessa iniciação? Por que todas as escolas são diferentes em termos de iniciação? Eu acho que está dentro do que você está falando, né? Podemos desenvolver isso? Então, o exemplo que eu ia dar é assim, então a gente pensa que daí quando nasce o adepto, ou nasce aquele que é um grande iniciado, né? Que ele já nasce pronto, né? Mas pronto no quê? Ele com tem consciência... um estado de consciência... Ele sabe as leis universais, ele está tudo... Há dois tipos de nascimentos, né? Sim. Então há aquele em que a consciência inteira ela só se apropria ou usa um veículo já pronto. Perfeito, isso. Né? Aí então tem integral consciência. Quando nasce, é engendrado um organismo do zero, né? Quer dizer, a alma é engendrada do zero, ele nasce tão sem saber quanto qualquer um de nós. Ele vai ter que ser ensinado. Você quer um exemplo? O exemplo que eu ia dar? E com relação à facilidade da iniciação e o que acontece hoje, então nós temos dois fluxos principais de conhecimento místico esotérico. Você citou ali na tua fala do místico, né? Místico devocional, né? Isso. O místico devocional consciente é um caminho, porque ele ama, mas não compreende. Ele deve se encontrar com o místico intelectual nele mesmo, que é o que compreende e não ama. As duas compreensões com o amor formam o amor-sabedoria. Aí aconteceu a iniciação. Então, dois caminhos do fluxo de conhecimento do Oriente para o Ocidente, antes do Ocidente trazer o novo conhecimento que vai fazer o refluxo, vai daí fazer do Ocidente para o Oriente, porque a luz mudou do Oriente para o Ocidente. Mas então, um deles era a Índia, Tibete, essa região que foi feito um transbordo, né, com todos aqueles que aprenderam sânscrito, tiveram contato com os ensinamentos e com os livros, com as bibliotecas naquelas regiões, e trouxeram parte para o Ocidente. Ossendowski, Blavatsky, próprio Rosto de Luna, Santividade, Fábio de Oliveira, e todos os que derivaram deles, papos, todos esses assim, né? E a outra linha de conhecimento que está praticamente intocada é o do Egito. O que vem da Índia seria inerente à quinta raça mãe, né? A raça ário-semita, já uma transformação pós-atlante. E o conhecimento egípcio é o conhecimento atlante em sua essência, né? Ainda preservado até hoje. Assim, raros fragmentos vieram para cá. Quando foi feito um primeiro movimento de iniciação do gênero humano, fazendo um transbordo do conhecimento do Egito, a nação que se envolveu com isso, por direito, por lei, foi a grega, né? Foram os gregos, né? Então, os grandes iniciados gregos, todos eles estudaram e foram preparados no Egito, todos sem exceção, né? Então eu cito um exemplo que eu ia citar do Pitágoras e os sacerdotes egípcios. Então eles tinham uma bronca dos gregos porque eles achavam que o grego ele era impaciente e indolente. Então ele queria logo aprender tudo, né? Não tinha paciência. E veja que estou falando de um Pitágoras, um Platão, um Sócrates, né? Então eles não tinham paciência, tinha aquela ânsia de logo pegar e aprender tudo, né? E eram indolentes, então tinha uma rígida disciplina de iniciação e o grego queria fazer seu próprio caminho, né? Não. Então havia
uma má vontade dos sacerdotes egípcios para com os gregos selecionados, né? Mas era de lei que eles fossem iniciados. E aí, com relação à tua pergunta original, à tua colocação original, que é mais fácil se iniciar agora do que antigamente, né? Então, não e sim, né? O não por conta dos fatores que eu coloquei, e o sim porque tem um conhecimento novo. E com relação a antigamente, né? O sim porque então você tinha acesso à fonte mais límpida do conhecimento, né? Que ainda estava à disposição. Mas o não, por exemplo, no caso de Pitágoras, então embaixo da pirâmide você tem uma pirâmide invertida, né? Então a pirâmide foi construída mais ou menos 31, 125 a.C., né? A data de criação dela. E ela é um templo, né? Então tem a pirâmide, tem um templo, e ela é igual ou invertida, né? E o que tem na pirâmide para os humanos tem na pirâmide para os divinos, ou o que tem para a humanidade despreparada tem para os iniciados, ou no caso da linguagem egípcia, né? Tinha o hieroglífico, o hierático e o demótico, né? O hieroglífico era o sagrado, que a divindade, os sacerdotes primeiros pertencia. O hierático e o demótico daí já eram para os aprendizes e para a população. Então a pirâmide ela é invertida e em cima se professava conhecimento e embaixo também. Mas ao lado, onde tem a pirâmide, aí embaixo da pirâmide tem um conjunto de 7 templos, né, de iniciação. E aí Pitágoras então sempre assim, Pitágoras foi para o Egito e aí ficou lá sendo iniciado por 21 anos. Quando ele ia voltar do Egito, então daí o Egito foi invadido pelos Ixos, dele foi aprisionado, depois foi levado para a Babilônia. Então tem toda aquela história secreta sobre a vida de Pitágoras, até ele vir e criar a escola e aí fazer o papel dele de tentar estabelecer um modelo sinárquico, tendo por base a Grécia e as colônias gregas, né? Então o Pitágoras ele ficou 21 anos e nesses 7 templos era normal os iniciados ou os iniciandos, né, ficarem 3 anos em cada templo, né? Então uma iniciação rigorosa por 21 anos. Aí a gente pergunta, então era difícil? Não, era simples. E como é que é hoje? Tão simples quanto. Então, antigamente... Esse processo do Egito continua ativo? Com certeza, sim, né? É que assim, grego, que ali, se você vai no Egito, eu não fui ainda, mas tudo é restrito ainda. Tudo é muito restrito e muito bem restrito. Quer dizer, você tem acessos a tal... Se fosse um local de visitação pública, tudo isso aqui seria bem diferente, mas não. Sob a alegação de que precisa preservar aquilo, eu acho que precisa preservar em outros níveis. Mas é que assim, tem muitas salas de estudo que você não consegue entrar porque não tem porta, né? É como eles descobriram umas salas agora na pirâmide. Acharam um belo espaço. E o que intriga os cientistas, que eles estão usando como se fosse um raio-x, né? Isso. Com subpartícula atômica para tentar mapear a massa da pirâmide. E não tem como chegar lá, né? Lógico, né? Lógico. Tanto é que as entradas que tem na pirâmide agora foram feitas na marra, né? Eles pegaram um lugar ali, foram quebrando, isso, mas não é uma entrada original. Não. As entradas originais da pirâmide não foram encontradas ainda, né? Logo vão ser, né? E aí então, embaixo da esfinge, então Pitágoras foi iniciado. Daí então assim, então o conhecimento que era dado naquela época para os iniciandos era mais profundo que agora? Não. Ele era o ápice do conhecimento para a época. O conhecimento que hoje tem disponível na iniciação, desconhecido para qualquer sacerdote egípcio, desconhecido para qualquer lama no Tibete, completamente, porque e aí com relação à tua pergunta se está ativo ou não, então há um núcleo de onde emana a iniciação e ao qual se reportam todas as ordens secretas ligadas ao governo oculto do mundo, ainda ativo hoje, né, no Brasil. E aí há 7
pontos no mundo inteiro que se reportam a esse oitavo no Brasil, espelhando a estrutura agartina, espelhando a estrutura Atlante, espelhando a estrutura da maçonaria dos Trachumarutas, que é a base de todas as ordens secretas, ordens de iniciação. Então, que eram 7 cidades, 3 templos em cada cidade, mais o oitavo fazendo 22. Então, por exemplo, você pega um desses pontos ativos hoje ainda. Então, no Cairo é um ponto ativo, né? E ele tem 2 colunas, 2 outros templos, né? Um templo lunar e um solar, um Agnisvata e um Barishad. Um deles está na Líbia e o outro está na Síria, né? A Líbia a gente sabe que... Então dá para dizer, então Cairo é um desses 7 locais. Uma coluna do Cairo é Caleb, na Líbia. Outra coluna do Cairo é Baalbek, na Síria. E veja como ainda há hoje o embate entre a mão direita e a mão esquerda. Sim. Você pega Egito, Líbia e Síria, países em caos, conflito, sempre. E aí quando se vai num país desse, o que se faz? Se bombardeia toda a história. Tudo. Se roubam os livros, se roubam os tesouros. Tentam destruir tudo, as memórias, tudo. É que a gente pensa assim, quando queimaram a Biblioteca de Alexandria foi uma tristeza, quando invadiram o Tibete foi ruim, quando invadiram destruíram o Iraque todo agora, né? A América Central. Né? A Babilônia. Não, a Líbia, também. a Síria, então... o Egito, né? Afeganistão. Sim, perfeitamente. Né? Aquela região do Afeganistão. Grécia com problemas sociais e o oculto ainda tudo. Cada vez mais oculto. Sim. E quando invadiram a América, a Mesoamérica, né? Incas, maias, astecas, toltecas, quechas, que se fazia? Já abordamos isso aqui. O que se fazia? Pegava-se cópia de tudo que tinha, se guardava, não nós, os do mal, não é? Tocavam fogo no resto e matavam os responsáveis. Então a gente pensa assim, puxa, mas naquela época era uma tristeza. Tá, mas hoje se faz a mesma coisa. A mesma coisa. Né? Então ainda há o embate entre como se fosse o bem e o mal, né? Aí, então, e aí há mais os outros 6 postos representativos, cada um com com suas colunas ativos, né? Ligados ao oitavo. Então, os templos, né, de iniciação continuam ativos. Todos. Tal e qual. Tal e qual. Né? Deixa eu fazer uma parte só sobre o Egito antes de você continuar. Eu quero saber até se você sabe. Os egípcios, eles têm a religião, vamos chamar de religião, não sei se é religião, quemética. Você já ouviu falar da religião dele? Porque eles têm o calendário próprio. Não, mas não é... Kemet, se eu não me engano, significa verdade em egípcio. Não, mas isso aí que isso já é uma distorção. É distorção? Tudo que está na superfície hoje é uma distorção. Não é nada de iniciático, digamos assim? Não, porque a base disso, quer ver, é muito a propósito da colocação. Porque a base disso, então quando o Egito foi engendrado enquanto civilização contemporânea à Atlântida, né? Então se cria aqueles nós de iniciação, de conhecimento que são as pirâmides, e hoje a gente sempre fala em Egito e pensa o Egito só aquelas pirâmides. Sim, ali, né? Quiabos, Kefra e Miquerinos, é isso aí. Mas aquilo é o Baixo Egito. Existia o Médio Egito e o Alto Egito. O Alto Egito alcançava até a Etiópia. Né? Então, os grandes segredos do Egito estão ainda por ser descobertos. Aí você pega Etiópia. Etiópia era um país ligado ao governo oculto do mundo. Isso, né? Você falou lá que como é que é o nome dele? Dos templários, do Haile Selassie. Haile Selassie é um dos anunciadores da nova ordem mundial, da sinarquia, da República Sinárquica Universal, preparado para isso, nascido para isso, criança trocada, uma opção de coisa, né? A Etiópia hoje é completamente degradada, né? Já foi considerado o pulmão da África. Hoje sim. É que o Ocidente não se dá conta, assim, o Ocidente no seu egoísmo infantil, impúbere, não se dá conta do que acontece com seus pais,
a África, né? Eles são os pais do Ocidente, né? São os pais da Atlântida, pai e mãe, são os pais do Ocidente, tanto em termos de raça quanto em termos de conhecimento. Só que hoje, dizimados porque por as pessoas se tornarem incômodas, só interessa o que tem no subsolo em termos de exploração mineral. Então, se diz que a primeira iniciação, na época de Thoth, que era um dos deuses primordiais do Egito, né? Ela era feita em um lugar que era assim, ó, um grande templo, 11 colunas de cada lado, e aí em cada coluna uma imagem, e aí aquela imagem, naquelas 22 imagens, e veja que toda coisa esotérica, ela gira em função do 22 e do 56, que são os arcanos, né? Já desde a Atlântida, e não tem quase nada a ver com o que hoje é publicado, né? E com o que é mercantilizado. Isso não é iniciação. Então, essas 22 telas, essas 22 pinturas vivas, móveis, né? Como é que era o nome do cara que fazia Pastóforos? Era o sacerdote que daí levava o iniciando através daquelas colunas e ele ia explicando o que... Então você imagine todo o conhecimento oculto do mundo colocado em 22 telas. Puxa. E era tal a complexidade que daí então o completar as 22 telas... Teria alguma coisa a ver, isso a gente não pode falar aqui, mas eu vou te fazer a pergunta e você vai responder na superficial. Seria o tarô agartino, seria a representação desse processo iniciático egípcio ou não? Não. Não também? Não, o tarô agartino, ele representa o processo iniciático da Agartha e do futuro. O Egito já era da Atlântida, na época. Certo. Aí é outra história, a gente está falando já do futuro. Eu pensei que era alguma tem a ver, similaridade. Tem a ver, mas seria como a evolução daquilo, porque isso que a gente vai conversar, temos tempo, né? Tem, vamos lá. Que então a gente está conversando sobre o conteúdo da iniciação, que foi congelado até a Atlântida, né? Até nessa época, né? Início da raça ária. E depois o conhecimento continuou, perfeito. As ordens continuaram. Quando eu citei agora esse posto representativo no Cairo, com as 2 colunas, já tem a ver com o presente, não mais com o passado, né? Aí então... O discípulo, o adepto ia? Sim. Tá tranquilo. Então ele ia, e aí o sacerdote ia explicando para ele em cima daquelas imagens, né? Então ia tendo todo o conhecimento. Só que era de tal forma complexo, se diz, que aí o próprio Thoth pegou isso e transformou num livro, chamado Livro do Saber, né? Só que o livro, ele continha de tal forma os segredos da humanidade que quem de posse estivesse, estaria de posse da humanidade. Então, se diz que Hermés, e tem uma coisa interessante quando a gente fala assim, Hermés o Trimegisto não é é uma série de seres, não é um só. Buda não é um Buda, são 32 Budas, 31 já viveram, sim. O 32 é ocidental, 32º. Tem o Vyasa, que é o codificador da Vedanta, né? Não é são 28 seres. Então, Kuthumi não exatamente, é uma série, Moria não é uma série, perfeito. Hilarião não é uma série, né? Najib, Abiyala, Rakovsky não é uma série. Então é uma série, como se fosse uma ordem de seres, né? Sim. Isso é o nome da ordem de seres. Então disse que daí o Hermés, ele fez uma tradução do livro de Thoth, né?
E ainda assim, ele significava tal risco à humanidade que ele encerrou esse livro em 7 caixas. O livro, ouro, prata, marfim, madeira, chumbo, cobre e ferro. Você que começava a primeira caixa em volta do livro, ouro, e a última, ferro. 7 caixas com um livro dentro. Sim. E aí, no fundo do Nilo, não é? Disse que aí depois isso foi recuperado, né, por um Hermes também, e que há uma lenda com relação à saída dos hebreus do Egito, que aí então em alguns vasos de ouro e prata, algumas lâminas, algumas páginas desses livros foram levados, né? Desse livro foram levados. E dessas poucas páginas que foram levadas, se origina toda a Cábala hebraica. Nossa, é isso. E aí isso aqui é uma coisa muito interessante. Você vê assim, algumas ordens, então elas usam em seus símbolos caracteres hebraicos e egípcios. É por causa disso. Então você pega o avental... Maçom. Não sei se a maçonaria sabe disso, mas a origem então é o livro de Tote, que daí foi traduzido por Hermes, foi guardado no fundo do Nilo e foi retirado algumas lâminas. Dessas lâminas se origina todo o segredo. E olha que a Cábala, ela tem em si grandes segredos dos sons, dos números, da cosmogênese, e são alguns fragmentos da mesma forma que, por exemplo, assim, Blavatsky, quando foi escrever Doutrina Secreta, ela se baseou nas instâncias do Dizian, que é uma parte de um dos milhares de livros que comentam o Kyuté, que por sua vez é parte que comenta um outro livro. E assim. Muito bem, então assim, agora... Então, a gente fez uma viagem para mostrar. Sim, mas... Agora vamos voltar à questão da metodologia da iniciação. Isso, mas vamos voltar. E agora, voltou exatamente com a minha pergunta. Você falou como é que era a iniciação no Egito. Agora, você deu o exemplo, tinha as 22 colunas, o adepto ia 11 de cada lado, o adepto ia lá no meio. Esse era uma metodologia de iniciação. Não, mas aí não era nem o iniciando, nesse caso, ele já era um ser de tal estirpe, sim, que ele já não podia nem ser considerado como um humano normal. As iniciações, e não só no Egito, né? As iniciações antigas de maneira geral, elas usavam muito a questão do astral, do deslocamento. Uma das iniciações e uma das escolas no Egito, e de lei, né, e ligado à maçonaria, a Agartina, a Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, que era a maçonaria Agartina na Terra, foi criada por Amenófis IV, né, Cunaton, e se diz que Cunaton viveu em 1300 a.C., mas não, foi 4325 a.C., né? Então, uma das iniciações era assim, tem uma ordem a qual você deseja. Aí, então você passa por todo um processo para ver se você está apto, se você é selecionado. Sim, passou, teste final. Coloca o cara numa cripta, né? Deixa passar fome. É o vitriol. Deixa passar sede. Parecido. Deixa passar fome, deixa passar sede, né? Dá algumas drogas para ele, deixa em estado de total não controle da razoabilidade, onde só as emoções estão por conta própria. Sim. Como hoje, se a pessoa vai experimentar um chá ou uma droga ou um excesso de álcool, qualquer coisa assim, onde se desabilita o controle da razoabilidade e você se joga inteiramente no astral, né? Aí aparecia para aquele neófito, né, o egrégora da ordem na figura, com uma figura feminina lindíssima e desnuda. O comportamento dele, e veja que daí ele completamente sem
nenhum controle da razoabilidade, ele há nas mãos só do seu astral, só do que nele existe, né? De mais inconfessável. Tá. E aí aparece uma figura para ele nesse astral onde ele está colocado, né? Que é o próprio egrégora da ordem, como uma figura feminina desnudada e deslumbrante em termos de beleza, de conceito de beleza. O comportamento dele perante esta imagem, esse ser que ele estava vendo, então, ou franqueava acesso dele à ordem, então ele ia começar a fazer os graus de iniciação, ou então, no máximo, ele ia ser admitido como o faxineiro do templo. Sim, dependendo do que ele fazia, ele sucumbia ou ascensionava, vamos dizer. E aquelas outras, então, onde existiam as provas do fogo, da água, da terra, aquela outra coisa simbólica da degola do neófito, onde daí então 3 jatos de sangue vão sair, um para os olhos dele dentro. Uma série de então, de caminhos de iniciação, mas é porque à época a iniciação ela passava por esse processo astral. É porque agora a gente está num processo de iniciação mental, a humanidade evoluiu. Ah, bom, já falou, isso era astral, a iniciação no passado era astral. Ela tinha por base os testes astrais. E hoje as iniciações são mentais. Mentais, por assim, há processos. Vamos ver o que a gente conversa, o que a gente não conversa, né? Sim. Não, há processos de descida para alguns lugares, né, no Tibete, que daí mesmo o monge, sendo um iniciado ou um iniciando, ele é preparado magicamente por 49 dias e envolto em bandagem e tem todos os seus orifícios selados magicamente, olhos, ouvidos, nariz, né, boca, ânus, umbigo, tudo selado magicamente para ele se projetar para um mundo infernal, não infernal negativo, infernal, onde só os seres ígneos existem, para daí então ser reafirmado o contrato entre os ígneos e os humanos. Só que assim, isso ainda hoje existe. Tá. É que a gente pensa assim, não, é que antes a iniciação, antes as escolas, antes os mistérios, então chegou a um ponto, quando inventaram a internet e o oráculo principal passou a ser o Google, aí todos os adeptos, os iniciados, todas as ordens, todo o secreto, tudo morreu, tudo acabou. Hoje só o que existe é Facebook, YouTube e Google, né? E só? Não. O que existe é a atenção humana voltada para essas coisas que embrutecem, né, e cristalizam a alma, mas a iniciação e os mistérios continuam sendo professados da mesma maneira, né? Ainda há o processo de estudo, ainda há o processo da alma ter que estar madura para isso, ainda há o processo de aceitação, ainda há os graus de iniciação, ainda há o respeito, ainda há a ética, né? E com a diferença que daí o conhecimento que se tem hoje, ele suplanta tudo que jamais foi dado a qualquer um dos iniciados do que a gente considera como história conhecida. Daí eu pergunto, tudo bem, isso aí veio da onde? Da onde vem a metodologia da iniciação atual? Primeiro, de onde vem o conhecimento. Sim. Né? Então, todo o conhecimento dito secreto, ele é secreto porque ele era de todos e aí ele foi ocultado. Por quê? Porque o conhecimento estava sendo mal usado. Isso, tá bom. A humanidade estava despreparada para ter acesso àquilo que lhe competia e por isso a quase totalidade permanece oculta ainda. E aí todas as ciências vão engateando para descobrir um pouquinho das coisas que já foram donas já há muito tempo. Paralelo a isso, o novo conhecimento foi trazido. Aí foi trazido da onde? Isso. Do mesmo núcleo de onde irradiava o conhecimento antigamente. O que era a Agartha? Mas o conhecimento não é um só, Jorge. Como é que eu vou buscar o conhecimento envelhece? O conhecimento evolui? O conhecimento evolui porque a própria evolução se processa. Então, por exemplo assim, hoje existem fatos cósmicos levados a efeito
Hoje existem fatos diários ligados à evolução da humanidade em todos os seus aspectos, né, que antes não existiam. Então, obrigatoriamente, a codificação desses acontecimentos é que é o novo conhecimento iniciático. O núcleo de onde emanava, vamos pegar como referência a Atlântida, o núcleo de onde emanava o conhecimento para todos os seres, que seria a oitava cidade, que seria o governo oculto do mundo à superfície, ainda hoje continua ativo, só que daí não mais, né, da forma como era na Atlântida, e se criou o conceito da Agartha, as cidades, os cantões, os templos, aquela coisa toda, e aí há o reflexo dessa estrutura agindo diariamente na superfície, que são ainda as ordens secretas que se reportam entre si, os templos dos quais eu citei um local com 2 colunas, tudo isso continua ativo hoje. Assim, não sei se frenesi seria a palavra certa, mas esse ir e vir, essa atividade, né, de trabalhar em função da humanidade, hoje ela está mais intensa do que nunca foi. Poxa, surpresa, isso me surpreende você falar um negócio desse. Porque parece que a aparência engana, né, como diz o ditado popular. Parece que exatamente por tudo isso aí que a gente precedeu dessa conversa, a tecnologia, o Google, o pai dos burros, então deveria ser... pouca gente se interessaria pela verdadeira iniciação, digamos assim. Não, pouca gente se interessa, lógico, isso é uma realidade. Agora, os que trabalham em função da iniciação e da proteção do gênero humano, trabalham mais hoje do que jamais trabalharam. É como se fosse assim, uma grande festa está sendo armada, então você vai e prepara o grande salão e prepara a decoração e tal. Olha, é o seguinte, meia hora para começar. Daí os responsáveis daquela correria infernal para deixar tudo pronto assim, nos mínimos detalhes. Então é aquele momento de ansiedade, de preocupação, para que tudo esteja perfeito, lídimo, de lei, lindo, né? E é isso que está acontecendo hoje. Ao mesmo tempo em que tem uma parte da humanidade dando cabeçada um no outro, ainda afogado no ciclo passado, ou nas dores, amores, horrores e prazeres, né, que o culto ao astral, o culto aos elementais, o culto à ignorância produz e permite, que é o que a gente vê hoje e que a gente conversou, que é a degradação da música, da arte, da ordem social, do conhecimento, essas coisas todas, né, um embrutecimento geral da humanidade. Em paralelo, né, está a nova humanidade, que em si já traz todos os valores do futuro. A grande diferença que existe hoje é que assim, você vai se iniciar nessa época de Pitágoras, Platão, quer dizer, teu destino é o Egito. Você tem que ser recomendado por um iniciado. Daí você tem que viajar da Grécia ao Egito de navio, atravessar o Egito, chegar no templo, tentar ser aceito, interromper tua vida por 20, 30, 40 anos. Depois desse período, então se decide se você está pronto para voltar para o teu país de origem e começar um movimento que tenda a ajudar a tua nação, tua pátria, teu povo, a humanidade. E o que você vai fazer? Você vai dar homeopaticamente um pouco do conhecimento que te foi passado, que é só um pouco do que ali estava, porque é dado um pouco para que cada um faça a sua parte. Hoje é diferente. Hoje a gente vem aqui e conversamos com vocês, coisa que vocês só saberiam se tivesse ido lá. Essa é a grande diferença. Outra coisa. Então, todos esses Hermés, os Tote, os Avataras, os Budas, os Apolonitiana, os Vyasas, né? Todos que trabalharam e se iniciaram e vieram pronto, e aí vão para Duarte e voltam, vão para Agartha e voltam, só como hoje o ir e vir é mais intenso do que jamais foi, né? E ainda hoje, né, os caminhos estão ativos por cima, por baixo, exatamente como era antes. Só que daí
esses todos que tentaram restabelecer a lei, né, e o fizeram através das escolas de iniciação, e sempre foi um tentando continuar o trabalho do outro. Nunca veio um, eu vou inventar. Não. Então se tentou daí na Atlântida, deu problema, aí depois terminou a Atlântida, então vieram e tentaram começar aqui na Mesoamérica, no Egito, né, no que seria depois Europa, no Tibete, na Babilônia, na Pérsia, na Grécia, em Roma, voltou para o Tibete, foi para a Fenícia, voltou para Roma, veio para o Brasil. Esse processo todo, as ordens vêm, trabalham, se comunica, inicia, vem um daqui para lá, aprende, tal, faz, tenta não dar certo, prepara um, a gente falou no Haile Selassie, sim, não conseguiu fazer o que tinha que fazer, um que veio junto com ele, o Hirohito, não conseguiu fazer o que tinha que fazer, o outro que veio junto com ele, o Duque de Windsor, não conseguiu fazer o que tinha que fazer, né? Um que veio junto e fez uma parte, o grande Getúlio, né? Vargas, né? Aí um que veio e foi preparado num desses locais que eu citei, né? E que não conseguiu fazer o que tinha que fazer, Napoleão, né? O outro que daí tinha uma coisa para fazer, mas fez só uma parte, Steiner. Rudolf Steiner. Juscelino também, né? Juscelino, ele tinha um entorno preparado para apoiá-lo, né? Sim. E aí ele teve contato com os mistérios, e aí ele foi levado. Então, a realidade hoje, né, ela suplanta o que a gente chama de filme de ficção, de fantasia, né? Só que não é dado crédito. Mas a iniciação, ela está ao alcance e em uma profundidade que jamais esteve, porque então toda essa sequência de tentativas, como a gente está no final de ciclo, então no início vem um ser que eles chamam de como se fosse o Manu semente, assim, o que vai dar início àquele grande ciclo evolucional, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 5, o que seja. E aí, quando está terminado o ciclo, ele vem com se chama assim, Manu colheita, e aí trazendo todos os resultados e já criando, né, a ambiência para a manifestação do síntese. Então, se fala o tempo inteiro aqui em Maitreya, não sei o que e tal, a gente fala assim como, né, a gente fala naturalmente já de Maitreya. É o avatar a síntese. Por conta... Qual que é avatar? Esse, né? Parabéns. Né? Então, por conta disso que está acontecendo, o conhecimento que é dado hoje, então você veja, uma coisa hermética de Hermès, né? Então, por saber que embaixo da esfinge tem 7 templos, quem revelasse isso morria. Agora a gente vem aqui e conversa abertamente, porque isso é um fragmento do quanto de conhecimento. Quando Saint-Yves Saint-Yves d'Alvedre escreveu Missão da Índia na Europa, Missão da Europa na Índia, que é uma descrição da organização da Agartha, mas a gente pensa assim, não, ele descreveu a organização da Agartha, não, ele descreveu a organização de um cantão da Agartha observado de longe, porque ele não podia entrar. Mesmo em ele se desdobrando mentalmente e vendo aquilo, mesmo em ele sendo um iniciado, mesmo ele sendo, né, preparado para isso, ele tinha que manter distância. Sim. Aí ele foi proibido de publicar, né? Aí todos os exemplares do livro ele mandou queimar. Aí ele tinha dado um exemplar para o irmão da mulher dele, a Condessa d'Alvedre, né? Tá tudo bem, não fala, mas ele deu um exemplar para um parente próximo. E aí depois que ele morreu interessa, porque essas pessoas eles nunca morrem, né? Chega um tempo, daí vai para baixo, reconstrói o corpo e volta. Inclusive com o professor, né? O professor foi, depois de 10 anos, deu essas coisas assim.
Então foi dito, não, se publicar, morre. E veja que é uma coisa assim, é uma abordagem simplicíssima sobre o que é a Agartha primária, né? Só que, por exemplo, na época da iniciação na Grécia, onde a iniciação se fazia através da poesia, a poesia era proibida, a música era proibida, você falar qualquer coisa que você aprendesse era proibido. Então a iniciação sempre foi mantida às 7 chaves, né? E hoje não. Lógico que hoje sim, você dobra a esquina, tem a grande fraternidade branca, lógico, aí tem uma mercantilização e uma degradação, sim. Mas que seria natural, compreende-se que aconteça isso, que é aquela questão de tomar uma nuvem por Juno, né? Assim, ou se fiar no canto da sereia e se afogar, o que também é verdade, acontece isso, né? E as pessoas pensam que daí isso é iniciação, mas na verdade não é bem iniciação. E veja que isso tudo que a gente está conversando é mais ou menos só uma preparação para a metodologia. Tem mais um tempinho para conversar? Mais uns 15 minutinhos? Tem, sim. Tá? Então, hoje se tem acesso ao conhecimento de uma forma impensável, inimaginável. Porque a fonte do conhecimento veio à superfície. Né? E fragmentos desse conhecimento a gente tem conversado aqui há 12 anos, né? E assim, aí fala assim, pô, mas o Jorge sabe aquilo. Não, o que eu sei, essas mixerias que eu sei, são fragmentos que eu, como discípulo, como peregrino, aprendi, ou estou tentando aprender, né? A iniciação mesmo vai depender de cada um. Metodologia da iniciação. Você falou, bom, primeiro, se você vai com fome para a iniciação, esqueça. A iniciação só vai começar quando você não tiver mais fome de conhecimento. Se você vai com desejo, né, de ter algum poder ou descobrir o segredo, esqueça. Você vai encontrar o caminho mais torto possível, porque quanto mais fácil te prometerem acesso ao segredo, maior é a mentira, maior é o engano. Quanto mais rapidamente te prometerem acesso a poderes, maior é o risco. Por isso Blavatsky fala sobre a questão do astral, Kundalini, embaixo de cada rosa, embaixo de cada roseira uma serpente. Uma serpente, isso. Né? Nada mais correto do que isso. Então, quanto menor o atalho, mais rápido você chega no inferno. Inferno, não no inferos, mas o teu próprio inferno. Né? Que é aquela parte do astral que você não deveria se jogar enquanto você não se assenhora do que ali acontece. Então esquece. A iniciação, ela só tem sentido, e aí vem o que você falou de início. Você falou em emoção, inteligência e vontade. Isso. Então, a iniciação, ela tem que permitir primeiro, a verdadeira iniciação, que você se assenhore das emoções que você tem. E o que são emoções que você tem? Conglomerados de elementais. E o que são os elementais? É toda aquela matéria bruta, né, existente no cosmos, que ainda carece de consciência e sabe fazer só aquilo para qual ela nasceu. E ainda, se levar em conta que Deus, o ser humano, cria elementais o tempo inteiro, que são as emoções, é uma administração complexa. A primeira coisa que tem que fazer, cuidar do astral, do emocional. Só que não é como antes, que daí você vai, então, vamos fazer a prova do astral, você vai começar hoje, amanhã a gente já vai te jogar no desdobramento para você ir contemplar o astral. Não, se eu te jogar amanhã no desdobramento, você vai contemplar aquilo que está a 5 centímetros acima do teu estado de vigília, que não adianta nada. Porque assim, o que é uma alma evoluída? Quanto mais evoluída a alma, mais ela vai descer depois da morte. Quanto mais evoluída, quanto mais involuída, mais ela vai ficar no entorno da superfície. Sim. A evolução se faz da Lua para o centro da Terra. Onde o centro da Terra, onde é que está o Sol verdadeiro. Né? Então, sim, aí você tem a atmosfera terrestre, onde é que estão as locas, os locais onde os inconscientes vão se haver com seus próprios mundos, a superfície, onde é que a gente ainda tenta equilibrar o mundo de causa e de princípio e de efeito, tentando resolver as coisas. Depois tem Badagas, depois Duarte, depois Agartha. Esse é o caminho, né, da consciência. Bom, aí o que acontece? Para se assenhorar das emoções, eu tenho que estar um nível acima. Por isso que a iniciação hoje ela é mental. Então, através do conhecimento,
pacientemente, eu vou então aprender sobre antropogênese, sobre cosmogênese, sobre os elementais, sobre os tatos. Então eu começo a me assenhorar, e em paralelo a isso, então daí se dá ao discípulo alguns mecanismos para que ele consiga trabalhar os elementais que nele existem, os nós elementais, né, que nele existem, através de uma linguagem que os elementais compreendem, que é o quê? Símbolos, cores e sons. Aí que entram as yogas. Sim. As yogas são, todas as yogas são, no processo da iniciação, nos primeiros graus, para fazer com que esses conglomerados, assim, é como se a gente fosse um país dividido em feudos e em estados. Então, esses feudos infernais que existem em cada um, né, você chega numa sala de aula, né, de quinta série, primeiro dia depois das férias ou último dia de aula antes de sair para as férias, já não tem mais matéria para dar. Você entra na sala, tá aquela alegria, aquela confusão, aquela balbúrdia, as crianças, não sei o que e tal. Isso é o elemental, isso é o astral, isso é o emocional de cada um. Daí, a professora, o mental, né, ou o teu instrutor, ou o que seja, no caminho de instrução que seja, ele tem que chegar, e antes que ele comece a ensinar, antes que ele dê uma instrução, ele tem que pedir o quê? Silêncio, um comportamento. Perfeitamente. A iniciação começa a acontecer quando o astral aprende a ficar em silêncio. E o que é o astral ficar em silêncio? É você controlar e se assenhorar de todos os desejos, amores, dores, horrores. Então assim, eu gosto de beber, por exemplo, né? Eu nunca tomei um porre, né? Nunca, né? Não sei como é que é, porque eu acho que implicaria em perda de controle, e eu abomino isso, né? Eu acho que a pessoa, quando perde o controle, ela não se comporta como ser humano, em qualquer ambiente, né? Então, vamos falar assim, eu gosto muito de beber, mas tenho em mim um conjunto de escândalos que me impulsiona à evolução. Eu acabo caindo numa escola de iniciação adequada, de lei, séria, ética, né? Daí vai ser me dado o elemento. Não é que daí no primeiro dia de instrução o instrutor magicamente vai falar assim, não, esse conglomerado que em você existe, que é o prazer ou o vício pela vida, vai desaparecer. Não, ele vai fazer com que eu consiga desenvolver a vontade, para que daí então a vontade interfira na inteligência, para que daí então a inteligência junto com a vontade, na hora que eu tiver o impulso de beber, eu digo assim, não, eu não vou beber, porque eu sei que me faz mal, porque é uma coisa que não está de acordo com o caminho que eu quero, porque eu estou usando como fuga, porque quando eu bebo, todas aquelas coisas. Sim. Então eu faço o quê? Eu estou ensinando aqueles componentes do astral em mim, como eles devem ser. Isso é iniciação. Esse é o primeiro passo da iniciação. Por isso que hoje é iniciação mental. Então, não adianta você entrar em um caminho de iniciação onde no primeiro dia vai te ser dada uma prática mística, tipo assim, vamos sentar e vamos fazer a vela na frente do espelho para você ver o teu dragão do umbral. Não. Você jogou o camarada na selva sem arma nenhuma. Ou você jogou ele no mundo dos elementais sem ensinar para ele a linguagem dos elementais. Você está prejudicando aquela criatura. Não. Ou então, não, vamos então, a partir de hoje, no primeiro dia, sejam bem-vindos. Vamos fazer aqui um pranayama para aprender a levitar. Não. O tempo do pranayama para aprender a levitar, faz um pranayama para pegar e restaurar o organismo, né? Harmonizar suas inteligências, e o outro tempo vai estudar, como aquilo que a gente conversou várias vezes. Então o discípulo ficou 10 anos aprendendo a levitar, a andar sobre a água, e depois foi mostrar para o Buda. Quanto tempo? 10 anos. Você podia ter construído uma canoa em uma semana e usado bem a vida nos outros 9 anos, 11 meses e 3 semanas, né? Então há que se ter muito cuidado com a fome com que se vai para a iniciação, com o que o desejo, assim. A primeira pergunta para quem vai para a iniciação é assim, tá, mas o que você deseja?
Onde você quer chegar? O que você deseja? Eu quero entrar hoje num templo subterrâneo. Tá, tudo bem. Vem aqui, vou te levar. Né? Supondo que existisse, supondo que eu soubesse. Tá, chegamos no templo subterrâneo. E agora? Aí você levou o celular. Posso fotografar? Senão você não pode fotografar, não pode anotar. Você pode olhar até que você descubra o porquê que você pediu para vir aqui. Aí, como não há uma razão para você ter ido, porque você não sabe para que você pediu, você vai fotografar, porque o grande ganho de ir no templo subterrâneo é amanhã você botar no teu Facebook uma foto e falar assim, olha, ontem eu estive num templo subterrâneo. Entende? Então, a grande dificuldade para o caminho adequado da iniciação está em o que me move para a iniciação. Aí, se realmente a minha alma está amadurecida, se eu tenho uma revolta, não sei porquê, se eu tenho tudo, mas falta alguma coisa, se eu tenho uma ânsia de compreender, eu tenho uma ânsia de liberdade, eu tenho um desconforto, mas não sei o que é, eu tenho uma incompreensão que eu vou no médico, ele me fala que é depressão, mas não é, não estou deprimido. Eu preciso de liberdade, é a minha asa amarrada que me incomoda. Então, parabéns, você está pronto para a iniciação. Senta e aprende. Aí, então, através do mental, você vai aprender, aí sim, você vai aprender o conhecimento vagarosamente. Em paralelo, vai ser te dado yoga para você, então, organizar o teu organismo, o teu corpo, buscar uma saúde orgânica, apaziguar os elementais em você, no teu instinto, no teu corpo físico, para daí então você se assenhorar depois do astral, compreender os processos que em você existem, tudo a partir do mental. Chega um ponto em que daí o mental, ele deu conta da parte que está dele para baixo, ele volta os olhos e começa a ver o dele para cima, que é a mente abstrata. Por isso que daí então se fala em emoção, inteligência e vontade. Emoção instintiva, que é onde vive todo mundo. Autoemoção e supraemoção, é aquela emoção abstrata que já é de lei. Inteligência instintiva é o que mantém o organismo. Autointeligência é o academicismo. Superinteligência é a inteligência já quase de mãos dadas com a intuição. A vontade instintiva é aquela que anda de mão dada com o desejo, que tem que ser combatida. A autovontade é a vontade racional que tende a educar os outros corpos em você. A supravontade é a divindade agindo em você. Escola, teatro e templo se fala muito. Escola, iniciação mental, conhecimento. Teatro, em havendo conhecimento, o teatro é buscar o equilíbrio da alma como um todo. Fizemos um programa específico, escola, teatro. Exatamente, buscar o equilíbrio da tua alma, é ali que é o grande teatro. E o que é o templo? O templo daí já é os teus dois eus, o teu espírito e a tua alma já equilibrada, chegando à humanidade. O resultado da iniciação sempre é da multiplicidade à unidade. É o Atiniatiniatat. Que multiplicidade? Um bando de seres desagregados no emocional, um bando de seres desagregados no mental, emocional e mental não conversando, né? A mente abstrata sendo ignorada completamente, que assim, um navio sem leme, sem vela, com o capitão enlouquecido, tentando chegar a um porto que não sabe nem qual é, não sabe como ir, nem para onde ir, e fica só remando loucamente. A iniciação faz o quê? Leme, capitão saudável, capitão consciente, direção adequada. Em fazendo isso, aí o vento te reconhece, aí a natureza te reconhece, o cosmos te reconhece, e ele enfuna a tua vela e te leva ao porto que você deseja chegar, que é a compreensão. Ficou claríssimo, agora você foi muito feliz na... Esse Jorge é terrível. Nossa, fomos bem. Fomos bem? Nossa, passou, mas isso é importante a gente esclarecer bem. Eu acho aí só queria dizer assim, então, e o foco de todo esse processo, e isso eu garanto a vocês, no mundo hoje, em termos de iniciação, é o Brasil, é a pátria da batalha, e é por isso que daí
tentam e atentam contra o Brasil com tanta intensidade e de tantas maneiras, porque o Brasil harmônico, o povo brasileiro consciente, torna a raça humana imbatível. A Idade do Ouro, ela se implementa a partir do Brasil. A sinarquia universal, a harmonia universal, a nova ordem, ela se implementa a partir do Brasil. E como é que a gente vai fazer com que a Agartha venha para a superfície? Como é que eu vou fazer com que os mistérios do mundo aconteçam para a humanidade? Acabamos de fazer, estamos conversando sobre. Se eu converso, eu trago do mundo das ideias, né, para mim, engendro e verbalizo, né? Foi parido. Onde está a Agartha agora? Aqui. Onde estão os segredos agora? Aqui. Onde está a iniciação adequada agora? Aqui. Onde está a Maitreya agora? Aqui. Em mim, em você, em vocês. E todas as vezes que alguém for ouvir isso que a gente está conversando, ali público, vai estar presente tudo, e ali vai estar a conhecer. Porque como a quarta dimensão, ela engloba as outras três, como o mistério engloba a realidade, ele encapsula a realidade, então aonde eu plasmo, aonde eu verbalizo o mistério, ali o mistério está. Esse é o segredo para você viajar para qualquer ponto do universo manifestado, verbalizando conscientemente através da iniciação. Pronto, então parabéns, estamos todos iniciados. Iniciados, hein? O próprio nome já diz, início. Sim, exato. Muito bem. O iniciado é aquele que começou alguma coisa. Exatamente. Initiacho. É começar a alguma coisa, né? Uma coisa, o adepto é alguém que é ligado a alguma coisa, não é alguém pronto. E o iniciado, ele não é terminado. É isso, por isso que o nome diz, nunca ninguém vai ser. O grande ganho da iniciação adequada é estar no caminho adequado e experienciar diariamente a máxima experienciação que podemos ter numa existência humana, que se chama paz. É isso aí, pronto. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. Foi muito legal. Uma satisfação vir aqui. E só para falar do fenômeno aqui, teve de novo um calorão insuportável aqui, né? Apesar de eu até olhei, será que pifou meu ar-condicionado? Mas não, tá 18 graus assim, tá um calorão danado. Mas é isso. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tenha uma boa vida. Fique em paz.